apesar das decepções, eu te chamei. Glória a Deus. Eu te chamei. Boa noite. Que a paz do Senhor Jesus Cristo possa repousar em todas as casas, em todas as vidas. Bendito és o nosso Senhor. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor, nosso Deus, pois Ele é digno de toda a honra e toda a glória e todo louvor. Até aqui temos sustentado o Senhor. Louvamos o nome de Deus. Glorificamos o nome de Cristo Jesus por ter nos livrado do homem sanguinário, da bala perdida, do acidente, do roubo, do furto, da peste perniciosa. Ter nos livrado de todos os males. Como diz o Senhor Jesus Cristo: Pai, rogo a Ti, não os que tires do mundo, mas que livre de todos os males. E essa é a promessa, que nos livrará de todos os males. E é um decreto da parte de Deus que todo aquele que nele crê, mesmo que pereça, mesmo que tenha adversidades, mas que tenha vida eterna. E nesta noite Deus colocou no meu coração uma palavra, não uma palavra de momentinho. Não uma palavra de bênção material, não uma palavra de libertação somente, não uma palavra de cura, mas mais do que isso, uma palavra de salvação. Porque Deus, Ele nos deu a sua palavra, que nós estamos debaixo de um decreto. Decreto, a palavra é um substantivo masculino, uma ordem, uma decisão, uma determinação de uma autoridade suprema, de uma autoridade superior, né? Que é o nosso Deus. E Deus me deu uma palavra ontem, pela misericórdia, recebi até uma oportunidade de ministrar numa igreja, e Deus me deu uma palavra de salvação. E Deus me deu 3 textos nesta noite, dentro de um contexto a respeito da salvação, a respeito da sua determinação para as nossas vidas. Palavra que Deus me deu dentro de 3 contextos, ao qual o primeiro contexto se encontra no livro de Deuteronômio. Se os irmãos tiverem uma Bíblia, por gentileza, porque eu defendo aquilo que vem me defendendo na minha vida, que é a palavra de Deus, e ela é fiel e verdadeira. E o próprio Deus fala que Ele não é homem para que minta, e nem que volte atrás nos seus decretos. Ele decretou a vitória sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele decretou que todo aquele que crê que Ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, ao qual se fez a sua palavra, encarnou, entregou o seu Espírito nas suas mãos e foi ressuscitado dentre os mortos e está vivo. Essa é a promessa para as nossas vidas. Livro de Deuteronômio, capítulo 34, a epígrafe vai falar a respeito da morte de Moisés. Versículo 7 diz assim: E era Moisés de idade de 120 anos quando ele morreu. Os seus olhos nunca se obscureceram e nem perdeu o seu vigor. E choraram os filhos de Israel a Moisés nos campos de Moabe por 30 dias, assim se cumpriram os dias de pranto do luto de Moisés. Abro um parênteses para falar que, aleluias, como diz os teólogos, Moisés era um tipo de Cristo,
tipificando Cristo Jesus. E morreu Moisés, aleluias, e Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha posto as suas mãos, aleluias, sobre ele, e os filhos de Israel o obedeceram e fizeram como o Senhor ordenou a Moisés. Aleluias. Esta palavra, irmãos, ela vem debaixo de um decreto, de uma promessa. Aleluias. E a palavra do Senhor diz no livro de Isaías 43:13, que antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem de minhas mãos se livre. Aleluias. Se eu agir, quem impedirá? Nós estamos falando de um Deus superior a tudo, a todos, que, aleluias, debaixo do seu decreto, da sua ordenância, tudo se fez e tudo se fará. Tudo, aleluia, se consumará. Estamos diante de uma palavra, aleluias, liberada pelo próprio Deus. Aleluias. Que tipificando Jesus Cristo, Moisés, aleluias, chegou até onde, aleluias, havia prometido Deus a ele. E Deus, aleluias, tornou ele a responsabilidade, o poder, aleluias, de impor as mãos a um jovem chamado Josué. Aleluias. E a Bíblia diz que ao pôr as mãos, aleluias, sobre Josué, ele, aleluias, foi cheio do espírito de sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Sabedoria esta, aleluias, para conduzir o povo à salvação. Aleluias. Se virar a folha, começaremos ao livro de Josué. Aleluias. Capítulo 1, que diz a epígrafe que Deus encarrega, aleluias, a Josué. E aconteceu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, ministro, aleluia, de Moisés, dizendo: meu servo Moisés morreu, levanta-te agora e passa este Jordão, tu e todo o povo, e a terra eu dou aos filhos de Israel. E vos entrego, como havia dito a Moisés, todo o lugar onde pisar as plantas do seu pé. Do deserto do Líbano até a grande Eufrates, toda a terra dos heteus, aleluia, até o grande mar, onde se põe o sol, será vosso termo. Aleluias. Ninguém te poderá fazer frente, diz o Senhor, em todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, serei contigo. Não deixarei nem te desampararei. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 6. Te esforça e ser valente, porque tu, aleluias, fará este povo possuir a terra, ao qual jurei aos seus pais, e darei, aleluias, a ele. O que me chama a bastante atenção, aleluias, que Deus fala, aleluias, diretamente a Josué. E Deus fala nesta noite diretamente comigo e com você, meu irmão, minha irmã, que tu farás esse povo possuir a terra, aleluias, prometida, a salvação. Tu é responsável, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, pela salvação, aleluias, de muitas as vidas. Tu é diretamente responsável pela salvação, aleluias, da sua casa, meu irmão. Eu não estou falando de milagres, não. Eu não estou falando de portas abertas também, não, irmão. Eu estou falando de salvação. Eu estou falando, aleluias, a palavra do Senhor poderosa, aleluias, ela nos dá a segurança que Deus nos deu, aleluias, uma incumbência de pregoar a palavra. No livro de Deuteronômio, no capítulo 4, diz que o Senhor falou a Moisés, dentro do fogo, aleluias, fala ao povo de Israel, que eles ouçam a voz das minhas palavras. Ouça as vozes das minhas palavras, pois ela é viva, ela é eficaz, é verdadeira e é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. E esta passagem, aleluias,
nos remete ao, aleluias, decreto de Deus a respeito acerca da salvação. E esses dois, aleluias, contextos me leva nesta noite a aleluias, a um texto, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus por isso, que se encontra no livro de 2 Timóteo. Deus, ele vem nos falando, aleluias, há milhares de anos, ele vem testificando que ele é fiel e verdadeiro. A sua palavra, aleluias, é fiel. E, aleluias, Deus usando os seus, aleluias, seus vasos, seus eleitos, seus ministros, seus homens e mulheres de Deus, aleluias, nos apontando por o que está por vir, aleluias. E, aleluias, essa passagem, aleluias, dentro desse contexto, me leva no livro de 2 Timóteo, aleluias. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, aleluias, acerca do último mandato de Paulo, que diz: conjuro-te, pois, diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, íntes, a tempo e fora de tempo, resdarguas, ou seja, corrija, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Abrirei um parênteses, irmão. Aleluias. Exortação, aleluias, é uma maneira de advertência da parte de Deus, não é para bater, machucar ninguém. Aleluias. Exortação é para, aleluias, ter um despertamento dos caminhos ao qual, aleluias, são tortuosos aos olhos de Deus. Aleluias. A palavra do Senhor nos bem falada nesses últimos tempos a respeito que seu povo, aleluia, só o chama pelo seu nome, aleluia, se humilhar, aleluia, se arrepender dos seus maus caminhos, aleluia, verdadeiramente o Senhor ouvirá, irmão. E Deus, ele vem falando bastante ao meu coração a respeito, aleluia, de exortação, aleluia, que verdadeiramente nós temos que olhar que nós estamos passando pelo momento de, aleluia, pequena e momentânea tribulação. Estamos, aleluia, caminhando para o findar do cumprimento de toda a palavra de Deus. Aleluia. E as tribulações é para que nós, aleluia, despertemos, é para que nós verdadeiramente olhemos, aleluia, para o real sentido das nossas vidas, meu irmão. Porque, aleluia, nesse tempo nós podemos observar que não adianta poder aquisitivo, status, aleluia, carteirinha, aleluia, eloquência, diploma, aleluia. Não, irmão. O único caminho é o caminho da verdade. Porque verdadeiramente é lícito que tudo, aleluia, que foi escrito, aleluia, que foi predestinado, aleluia, a nós, venha acontecer. Porque a palavra do Senhor diz que antes mesmo que houvesse dia, eu sou. Quem poderá fugir das minhas mãos? O Senhor está falando comigo e contigo. Não há, aleluia, outro caminho. Não estou falando de, aleluia, de buscar, aleluia, bênçãos materiais. Eu estou falando a respeito da salvação. Salvação da alma, meu irmão. Aleluia. A palavra do Senhor diz que nós não devemos temer a quem pode, aleluia, tirar a alma do nosso corpo. Mas sim devemos temer a Deus, que pode pegar a nossa alma dentro do nosso corpo e levar, aleluia, direto do lago do inferno, meu irmão. Então Deus falou no meu coração que verdadeiramente, aleluia, venha falar a respeito da salvação. Este homem ao qual fizemos menção ao, aleluia, contexto inicial, se chama Moisés. Aleluia, Deus fez uma promessa a Moisés, louvado seja o nome do Senhor, que a terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra que verdadeiramente, aleluia, nós teremos a alegria, o gozo, aleluia, foi nos dada. Ela nos foi dada.
E eu aprendo com este homem chamado Moisés, esse líder, que verdadeiramente a promessa foi nos dada, mas eu e você temos que fazer, aleluias, com que o Senhor, aleluias, verdadeiramente nos dê, aleluias, a promessa em nossas mãos. Ela já foi liberada, mas nós que tememos, temos que, aleluias, fazer por obedecer o seu decreto. Aleluias. Muitas das vezes as pessoas pensam que, aleluias, que a religião, a igreja, aleluias, o cargo eclesiástico pode salvar, aleluias, a nossa alma. Não, irmão. Verdadeiramente, aleluias, a nossa alma, aleluia, só pode ser salva através da palavra encarnada. A nossa alma só pode ser salva através do reconhecimento do sacrifício feito em cruz, meu irmão. Aleluia. Já passamos do tempo de nós ambiciarmos, aleluias, um futuro, aleluias, nesta terra, nesse tempo, aleluia, de prosperidade, de bens materiais. Nós agora temos que ir, aleluias, em direção, aleluias, ao caminho que levará à salvação, aleluias, da nossa alma. Pois nós somos seres viventes, nós somos almas viventes, aleluias. O nosso corpo, a nossa matéria, aleluias, do pó veio e do pó voltará. Mas a nossa alma, ela é vivente, ela vivenciará para sempre, para uma eternidade, aleluias. Tanto para, aleluia, julgamento, aleluias, tanto para as bênçãos vinda de Deus, aleluias. E a palavra do Senhor diz no livro de, aleluia, 2 Timóteo, capítulo 4, porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, aleluias, conforme as suas próprias concupiscências, aleluias. Abrirei um parente. Doutores aleluias, buscarão aquilo que é necessário, aleluias, para o seu desejo, aleluias. Buscarão ouvir aquilo que interessa, aleluias, e não verdadeiramente aquilo que é necessário para herdarmos a salvação, aleluias. Muitas das vezes nós andamos, aleluias, e ouvimos coisas que não edificarão nossas vidas, meu irmão. Aleluias, não adianta eu falar para você que você vai, aleluias, obter um dinheiro, uma quantia, um imóvel, um bem material, aleluias, que a palavra do Senhor diz que, aleluias, tudo isso é vaidade, aleluias. O que adianta ganhar o mundo e perder a salvação? Eu estou pregando, aleluias, a palavra ao qual tem me libertado, aleluias, da concupiscência da minha carne. Pois a palavra do Senhor diz que todos nós, aleluias, fomos, aleluias, condenados através de um só homem chamado Adão. Todos nós somos pecadores, pois a nossa natureza é pecaminosa. Mas através de um só homem, aleluias, veio a oportunidade de alcançarmos a salvação, a vida eterna. Através de um só homem, aleluias, tudo se fez consumado, porque a justiça de Deus, ao qual a palavra do Senhor diz que buscai o reino do céu e a sua justiça. Justiça é essa que haveria de, aleluia, de ter uma pessoa, um humano, aleluias, para, aleluias, pagar o preço pelas minhas iniquidades, pelas minhas transgressões, pela minha natureza pecaminosa. E esse homem, aleluias, após entregar o seu espírito nas mãos de Deus, aleluias, foi aceito o sacrifício e ele foi ressuscitado dentre os mortos ao terceiro dia, está vivo e ressurreto. É esta a promessa, meu irmão, porque nós somos, aleluias, alma vivente, nós somos carne, aleluias, alma e espírito, aleluias. A alma, aleluias, ela foi nos dada, aleluias, para combater a natureza pecaminosa. A alma, aleluias, ela luta ela trava uma batalha contra as nossas concupiscências, contra os nossos desejos, contra as nossas ambições. E a alma, aleluias, ganhou um reforço, meu irmão, aleluias, para todo aquele que crê. O Espírito Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito, aleluias, ao qual a palavra diz, aleluias, que é lâmpada
para os nossos pés e luz para a nossa alma. É aquele ao qual, aleluias, faz a nossa alma gemer e saber que estamos andando em caminhos errôneos. Todos nós, bem no fundo da nossa alma, nós sabemos o que é certo, o que é errado. Aleluias, mas não vamos ser hipócritas. Aleluias, as coisas carnais são prazerosas, são maravilhosas, sim. Aleluias, são verdadeiramente, mas estamos chegando no momento, aleluias, crucial da humanidade, meu irmão. É um momento, aleluias, que temos a abdicar da nossa natureza carnal, dos nossos desejos e buscarmos a salvação, meu irmão. Porque, aleluia, seria muito bom, aleluias, que todos, aleluias, que tenham o pensamento que morreu, acabou. Não, aleluias, não é desta maneira. Verdadeiramente acabará o que? O momento, aleluias, na terra, aleluias, nesta carne, aleluias, mas todos nós prestaremos conta, aleluias, diante, aleluias, do nosso Senhor, aleluias, nosso Deus, aleluias, dos nossos atos, das nossas obras, aleluias, e para isso nós temos a oportunidade de abraçarmos, aleluias, de dar as mãos àquele Paracleto, o nosso Espírito Santo Consolador, ao qual vai nos direcionar a um caminho, aleluia, de luz, a um caminho da verdade. Pois a palavra do Senhor diz no versículo 4, de 2 Timóteo, capítulo 4, aleluia, que muitos desviarão os ouvidos da verdade e voltando às fábulas, mas tu, sendo sóbrio em tudo, sobre as aflições, aleluia, fazeres a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, aleluia. Deus, aleluia, está falando comigo e contigo para que nós venhamos cumprir o nosso ministério, irmão, de falar a verdade, aleluias, mas muitos, aleluias, têm o direito, aleluias, e nós temos por obrigação, aleluias, de morrer com o direito de escolha de cada um, aleluias, mas nós não podemos omitir, aleluias, a verdade ao qual, aleluias, um dia, aleluias, nos resgatou, aleluias, da escuridão, aleluias, da verdade, aleluias, verdadeira. Um dia, aleluias, o Espírito de Deus nos alcançou, aleluias, e nos fez enxergar, aleluias. Nós não estamos aqui para não, aleluias, com uma batalha, aleluias, contra a carne, contra o irmão, não. Contra a religiosidade também não, meu irmão. Nós estamos aqui simplesmente, aleluias, para pregoar um caminho. Só um caminho, aleluias, através da palavra de Deus, aleluias. E o caminho é a verdade, irmão. E nós, todos nós, independente de religião, de raça, de crédulos, todos nós estamos vendo, aleluias, o caos, aleluias, ao qual está caminhando a humanidade. Por quê? Porque tudo isso é necessário acontecer, meu irmão. Tudo isso é necessário acontecer, porque a palavra do Senhor há milhões de anos já determinava tudo isso e tem que ser cumprida, aleluias. Nós estamos falando aqui de uma salvação, aleluias, que não tem, aleluias, limite. A palavra do Senhor diz que, aleluias, todos nós, aleluias, fomos alcançados. Todos nós temos a oportunidade, aleluias, de salvar a nossa alma, aleluias. A palavra do Senhor diz que temos um justificador. O que quer dizer isso, irmão? Que Jesus Cristo, aleluias, ele nos advoga, não pelo que eu fiz, aleluias, não porque eu estou fazendo ou o que vai fazer, mas quando eu tenho entendimento que o Senhor Jesus Cristo, aleluia, juntamente com o Espírito de Deus, ele vem nos auxiliando aos caminhos que nós temos que andar. É o caminho que, irmãos, do reconhecimento que somos falhos, somos pecadores e que necessitamos, aleluias, de um Salvador, de um guia, aleluias, e esse guia é o Espírito de Deus, para que nós venhamos a alcançar a plenitude. Que plenitude é essa, irmão? A plenitude da mansidão, da temperança, da longanimidade, aleluias, do domínio próprio, do gozo, da alegria, da esperança, aleluias, para que nós alcancemos o que, irmão? A estatura de um varão perfeito, através da, aleluias, da condução do Espírito, aleluias, nós alcançaremos a salvação
e, aleluia, se santificaremos, aleluia, através do Espírito de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que, aleluia, um planta, um rega, mas é Deus que dá o crescimento. O que eu entendo com isso? Aleluia, a passagem, aleluia, no livro de Números, capítulo 13, fala que, aleluia, Moisés enviou uns homens, aleluia, uns escribas, 12 homens, para ir com seus próprios olhos e visualizar a promessa de Deus. Mas a promessa de Deus, ela, aleluias, aqui na terra é numa maneira, aleluias, figurativa. Porque as coisas da terra, aleluias, são simplesmente a sombra das coisas que são terrestres, celestiais, irmão. Aleluias. Por isso que o nosso Santo Jesus Cristo, ele, aleluias, tipificamente é um exemplo, aleluias, de Cristo falando de Moisés. Ele morreu, mas deixou um legado a seguir por Josué. Aleluias, um jovem, aleluias, temente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta, aleluias, partida dos espias, eles viram que verdadeiramente a terra era boa. Ou seja, a promessa de Deus é boa. Eles viram que tudo que Deus nos prometeu é verdade. Aleluias. Que a terra é boa, que dará bons frutos, espiritualmente falando, de alegria, mansidão, que nem eu mencionei. Aleluias. Mas nesta terra, aleluias, espiritualmente falando, a terra onde nós vivemos, ela é habitada por gigantes. E a Bíblia narra que 10 desses espias vieram dando um mau relatório. Olha só, a terra que Deus nos deu, aleluias, ela é boa, tem coisas maravilhosas para nós vivemos uma vida em gozo, em alegria, mas porém tem gigante. Gigante é uma maneira figurativa que a palavra do Senhor nos relata, aleluias, para as dificuldades, elas são gigantes. Aleluias, as tribulações são gigantes, aleluias, essa pandemia é gigante, sim, mas o Senhor fala, aleluias, ao meu coração, aleluias, e compartilho com os irmãos, aleluias, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Por que ter bom ânimo, irmão? Porque, aleluias, maior, aleluias, é o que Deus tem para nós, aleluias, a graça, as bênçãos que Deus, aleluias, tem para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Paulo, ele dá um relato, aleluias, ele dá aleluias, um resumo, aleluias, do evangelho, ao qual Jesus Cristo, aleluias, alcançou Paulo. Aleluias, o Senhor, aleluias, dá, aleluias, um entendimento da sabedoria que havia dado a Moisés, aleluias, a Josué, ele dá a Paulo. E Paulo, aleluias, foi um homem que, aleluias, ele foi um dos últimos, aleluias, responsáveis, aleluias, de pregoar o caminho da verdade. Um evangelho, aleluias, de uma linguagem mais, aleluias, atual. Paulo, ele nos adverte através da carta que ele enviou a Timóteo, falando ao seu filhinho, aleluias, na fé, Timóteo, que verdadeiramente chegará no momento que muitos não, aleluia, suportarão ouvir, aleluias, a palavra, aleluias, de Deus, porque a palavra é de doutrina, é de ordem, é com ordem e com decência, aleluias, e a exortação, aleluias, nos últimos dias, aleluias, ela não é bem vista, não é bem aceita, porque a palavra do Senhor nos adverte que muitos terão comichão nos seus ouvidos. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 6, aleluia, do segunda carta a Timóteo, capítulo 4, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo, diz Paulo. Aleluias, combati o bom combate, aleluias, acabei a carreira, guardei a fé. Aqui eu entro, meu irmão. Olha que interessante. Esse homem, ele não estava vivenciando, aleluias, aos olhos humanos, uma guerra. Ele estava dentro de uma batalha, mas era espiritual, não é uma batalha aos olhos humanos, aleluias. Que no meio, aleluias, desta carreira, aleluias,
dita aqui de uma maneira ministerial, aleluias, ele estava encerrando, aleluias, o seu combate. Ou seja, ele alcançou a plenitude da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que você não enxerga. Você não está enxergando, mas você crê. E ele alcançou uma estatura que ele, aleluias, guardou a fé na palavra. Aleluias, a palavra ele guardou na tábua do seu coração. Porque verdadeiramente, irmão, a fé é isso. Você não está enxergando. Por mais que nós vemos os sinais, muitos, aleluia, são alcançados pela incredulidade. Incredulidade porque o Paulo defende que o evangelho de cruz, aleluias, as boas novas, é loucura para o mundo. Por que é loucura, Alexandre? Porque é uma simplicidade tamanha. É simples, mas a nossa natureza, ela é de Tomé. Ela precisa ver para crer. E a palavra do Senhor diz que nós temos que tomar posse daquilo que já nos foi dado. Aleluias. E fé, aleluias, Paulo alcançou a plenitude. E ele vem advertindo ao seu moço. Ele vem advertindo, aleluias, ao seu filho na fé, aleluias, ao seu discípulo chamado Timóteo, aleluias. Aqui no, aleluias, capítulo 3, olha o que Paulo, 2 Timóteo, aleluias, diz. Saiba, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, Timóteo, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e a mães, ingratos e profanos. Olha isso, irmão. Há milhões de anos, aleluias, Deus nos deu essas cartas, aleluias. E olha o que nós estamos vivenciando no dia de hoje. Os homens serão sem afeto natural, inconciliáveis, aleluias, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor, aleluias, para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos deleites do que o amigo de Deus, amigos de si próprio, buscando o quê? Os interesses próprios, irmão. Aleluias. E isso aí não é, aleluias, para bater e machucar ninguém, simplesmente é uma advertência do que está acontecendo. Aleluias. A palavra do Senhor ela é viva e eficaz, por quê? Porque ela prova, aleluia, os dias que estamos vivenciando. E diz assim no versículo 5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste, afaste-se, porque deste número são os que introduzem pelas casas, levam cativas mulheres nessas carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha isso. E como James e Jambres, aleluia, resistiram a Moisés, assim também esses resistiram, aleluia, e resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos e repróbulos quanto à fé. Meu irmão, essa palavra é atual. Esta palavra é dos dias atuais e vem uma advertência. Aleluias. Por isso que nós temos que, a cada vez mais, irmãos, aleluias, reconhecer a deidade de Cristo. Reconhecer a soberania, aleluias, que foi dada ao Senhor Jesus Cristo. Porque ele veio como um homem, aleluias, mas ele foi revestido de todo o poder dado pelo Pai. Por quê, irmão? Porque ele foi irrepreensível. Ele foi irrepreensível e obediente. Olhamos para os dias atuais, que verdadeiramente ele diz, aleluias, eu sou o verdadeiro pastor, irmão, porque ele deu a vida, aleluias. Além de mim, outro não terá. Porque, irmãos, ele, aleluias, nos deixa um legado, aleluias, avisado pelos seus discípulos. Avise aos meus irmãos. Ele, quando ele subiu, nos chamou de irmãos, aleluias. E ele veio em corpo glorificado, está vivo ao meu lado, ao seu lado, aleluias, mas de uma maneira esplendorosa, aleluia, revestido de poder, dado no céu e na terra, aleluias, mas para todo aquele que crê.
Porque não há outro caminho. Aleluias. Não há outro caminho. Aleluias. Quando o Senhor Jesus Cristo, aleluias, naquela cruz do Calvário, a Bíblia narra, aleluias, que o céu ficou escuro. A Bíblia narra, meu irmão, aleluias, que houve uma escuridão no céu, aleluias, e ele, Pai, entrego em suas mãos o meu espírito. Olha isso, meu irmão. E ele subiu para ser o quê? Honrado, aleluias, pela palavra de Deus. Ele subiu para, aleluias, para receber aquilo que foi prometido. Louvado seja o nome do Senhor. O que foi prometido, irmão? Aleluias, que o nome dele seria exaltado acima de todo nome. E ele pediu, Pai, envie-os um outro consolador. Porque ele sabe que, aleluias, como humano que ele vivenciou aqui na terra, as dificuldades, as tentações, as tribulações que nós não suportaríamos. E ele enviou o Espírito de Deus, aleluias, para nos aconselhar, para nos guiar. Louvado seja o nome do Senhor. E ele nos deixa o mandamento. Porque eu imagino, aleluias, o céu, aleluias, na batalha espiritual dos seres, aleluias, espirituais, querendo impedi-lo de subir, aleluias, para receber, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que foi, aleluias, prometido pelo Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E eu imagino os anjos do céu, aleluias, de plantidão, aleluias, resguardando, aleluias, o trono da graça, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E olhando para baixo, vendo aquela luminosidade, aquela graça subindo, aleluias, o Espírito de Deus levando, aleluias, o Espírito de Cristo Jesus para ter o, aleluias, a unção sacerdotal. Louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho um entendimento através da passagem que diz no livro de, aleluia, Salmo, aleluias, 24, que não há outra maneira de nós alcançarmos a salvação. Não há outra maneira, aleluias, a não ser a condução do Espírito Santo. Através, aleluia, do sacrifício, aleluias, de cruz, irmão. Glória a Deus, aleluia. E aqui no Salmo 24 diz um questionamento, aleluias, do nosso Senhor, que diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo, aquele que nele habitam. Aleluias. Porque ele afundou sobre os mares e firmou sobre rios. Está falando de Cristo Jesus. E eu imagino os anjos olhando para baixo e perguntando: quem é que se atreve? Porque Lúcifer havia proferido que subiria, aleluias, acima do trono da graça. E os anjos perguntando: quem é este, aleluias, que se atreve a estar no lugar da sua santidade? Aleluias. E eu imagino Deus Pai, irmão, orgulhoso, aleluias, falando: ei, é aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura com engano. Este, aleluia, receberá a bênção do Senhor, a justiça de Deus na sua salvação. Aleluia. E tal é a geração que te buscam, dos que procuram teu rosto, ó Deus de Jacó, Selá. Vá, levantai-me, aleluias, ó portas, vossas cabeças, levantais, ó entradas eternas. Por quê? Entrará o Rei da Glória. E perguntando, imagino eu, quem é este Rei da Glória? Aleluia. E o Deus forte falando, aleluia, este é o Senhor forte e valente, o Senhor poderoso na batalha. Aleluia. Levantai portas, vossas cabeças, levantai-vos, entradas eternas, entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Meu irmão, não há outro. Não há outro. O Senhor do quê? Das batalhas, meu irmão. General dos generais. Meu irmão, me desculpe, mas não é outro. Ninguém entra. Ele fala: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não tem outro jeito, irmão. Poderemos estar dotados de dons,
pode impor as mãos, olha Moisés, impor as mãos em Josué, mas o Senhor falou, Moisés, não entrará. Isso é muito forte. Ué, mas Moisés não ficou 40 anos, não conduziu o povo até um determinado local? É, mas ele desobedeceu. Mas desobedeceu como? É Deus, irmão. Ele falou, tá vendo ali, Moisés? Após o monte, é a terra prometida. Senhor, permita-me somente dar uma olhada. Ele, não, Moisés. Mas, senhores, Moisés, basta. Tu tá entendendo, meu irmão? Nós estamos falando de um Deus soberano, criador de todo o céu e toda a terra, meu irmão. Glória a Deus. Não estamos falando de um Deus de madeira, de pedra, nada disso não. Aleluia, Tá? é verdade. Porque verdadeiramente muitos são dados, dons, talentos, sim. Tem muitos que têm visão, revelação, cura, olha isso, maravilha, expulsa. Mas ele fala, chegarão muitos em meu nome e diante de mim falaram, Senhor, eu expulsei, eu curei, eu libertei. Ele vai falar o quê? Apartai-vos de mim. Por quê, irmão? A Bíblia diz, a palavra de Deus diz. Por isso que eu rogo todo dia, irmãos, dentro das minhas limitações, das minhas pecaminosidades, que o Senhor venha o quê? Tratar o meu coração, meu irmão. Aleluia. Porque a palavra do Senhor diz, quando você estiver prestes a, aleluias, a pecar, a irar, irmão, fuja. É melhor a gente correr, aleluias, do que nós não conseguimos ter domínio próprio, que é uma dádiva, um dom dado pelo Espírito Santo de Deus, domínio próprio. Somos falhos, somos pecadores, mas Deus olha para mim e para você e vê, aleluias, a pessoa do Espírito de Cristo Jesus, a pessoa do Espírito Santo, e Ele olha para mim e para você e sorri. Sabe por quê, irmão? Porque nós somos habitados do Espírito de Deus. Nós somos templo, nós somos tabernáculo, e olha para mim e olha para você e vê o Espírito do seu Filho. Porque verdadeiramente aqueles que rejeitam, no livro de Apocalipse, diz, a palavra do Senhor diz, como vocês dizem que não precisam de nada? Como dizem vocês que têm tudo? Mas para mim, o Senhor falando, se não olha para mim, para você e vê o Espírito do seu Filho, Ele fala, vocês são pobres, miseráveis, desgraçados. Ele fala e nos aconselha, se eu fosse vocês, comprava, olha isso, de graça, o ouro que foi provado no fogo, ou seja, Jesus Cristo, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Ai, Jesus Cristo, meu irmão. E Paulo, ele falando aqui, aleluias, ao seu moço, que haverá um momento, um tempo, aleluias, que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão e serão, aleluias, terão perseguições, mas os homens maus e sedutores irão, aleluia, de mal a pior, aleluia, enganando e sendo enganados. O que ele está falando comigo, meu irmão? Eu venho aprendendo que o mal por si próprio já basta o dia de amanhã. Eu venho aprendendo, todo dia eu peço ao Espírito de Deus para que venha me lapidar. aleluia. É verdade, glória a Deus. Porque a palavra do Senhor, ela é bem viva e eficaz, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz, irmão, aleluias, que verdadeiramente, aleluias, nós estamos vivenciando, aleluias, o princípio do fim, meu irmão. A palavra de Deus diz isso. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo isso é baseado o que na palavra, irmão? Tudo isso é baseado na palavra que é fiel e verdadeira. Sentimos medo, sentimos temores, sim. Mas aí a palavra do Senhor, aleluias, nos leva à passagem do espinho na carne de Paulo. Glória a Deus. Meu Deus. Senhor, o que eu procuro fazer de correto, faço errado, Senhor. O que eu penso em não fazer, eu faço, Senhor. Aí ele falou, Paulo, é necessário. Simplesmente, ele falou, a minha graça te basta. O que eu entendo com isso, irmão? Nesta passagem, Paulo alcançou, aleluia, a plenitude da fé, meu irmão. Porque ele estava combatendo algo que ele não via. Ele estava combatendo, aleluia,
uma guerra que ele não enxergava. Mas ele se agarrou na fé, aleluias, que ele não via. Paulo nos fala, aleluias, eu conheci o Senhor somente de ouvir, mas hoje em dia eu vejo com os olhos da fé. E o Senhor mesmo fala, irmão, eu vim para dar, aleluias, visão ao cego e àqueles que enxergam, aleluias, trazer a sequidão. Olha isso, é para nós olharmos com os olhos da fé. Aquilo que, aleluias, aos olhos humanos é impossível, é aí que é o milagre, meu irmão. Porque se eu olhando para dentro de mim, eu vejo um milagre cada dia. Cada dia vem caindo um pedacinho da minha carne putrificada, meu irmão. É para me alcançar a perfeição? Nunca. Aleluia. Mas eu busco a salvação, meu irmão. Cada dia eu peço, Senhor, aleluia, que o Espírito venha modificar a minha carne. Podemos irar, mas nós temos que não trazer isso para dentro do nosso coração, irmão. Porque o mistério todinho não está no externo, está interno, está dentro do coração, irmão. Por isso que o Senhor falou, olha isso. Amará o Senhor seu Deus acima de todas as coisas, de toda a sua força, todo entendimento. Amará a Deus. Porque você amando, você não terá outro Deus. Um ídolo qualquer, uma madeira, aleluia, de pedra, não. E ao meu próximo, como vou aprendendo com isso? Que todos os mandamentos vão se resumindo no amor. É difícil, humanamente falando, impossível, meu irmão. Ainda mais nos dias hoje que nós estamos vivendo essa breve e momentânea tribulação. Isso vai nos trazer o que? Os benefícios, irmão, que foi nos prometido pelo Senhor. Glória a Deus, eu creio. E isso que é gostoso, sabe por quê? Porque dentro da nossa, aleluias, nossa vida atual, nós começamos a observar, aleluias, e quanto, aleluias, inútil é o nosso poder econômico, status financeiro, não adianta, meu irmão. E Deus está advertindo, ó, tá vindo aí, ó. Tá vindo aí, ó. Tá vindo aí, ó. Esta é momentânea, pequena tribulação. Mas, irmão, temos que buscar a salvação, porque ai daqueles, no livro de Apocalipse, ai daqueles, procurarão a morte e não encontrarão, meu irmão. O negócio é sério. É mundialmente falando, e tudo isso tá aqui, ó. Não precisa, aleluias, e não existe maior revelação do que a própria palavra de Deus, que vem, aleluia, se concretizando a cada dia. E muitos não aguentarão ouvir o quê? A palavra da sã doutrina, meu irmão. Que palavra é essa? É a palavra, aleluias, que eu falei no Salmo 119, 105. Aleluias, que é lâmpada para os meus pés e, aleluias, luz para o meu caminho. É a palavra que nos defende, a palavra que nos dá respaldo, é a palavra que nos dá garantia. Aleluias. Ontem eu preguei sobre isso, falando, aleluias, que o homem poderoso, centurião, ele falou, Senhor, não sou digno que entre, aleluias, debaixo do meu teto. Simplesmente libere uma palavra. Aleluia. Simplesmente libere uma palavra. Meu irmão, o poder da palavra de Cristo Jesus. A palavra, aleluias, encarnada. Pois o Senhor mesmo falou. Fala para o povo ouvir a voz das minhas palavras. A voz é de Deus, mas é a palavra que é interpretada aqui, o Logos vivo, meu irmão. Aleluia. Pedro, aleluias, na sua conversão, o Senhor falou, mãe, vai com os outros. Aí ele, para onde eu irei, se é o Senhor que tem a palavra da vida eterna, meu irmão? Aleluia. É muita coisa. É o Senhor, aleluias,
que tem a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Pedro era um homem inculto, aleluias, dentro da sua, aleluias, profissão, porque ele era um ogro. Um coração, aleluias, duro. Um homem de palavras duras, exortava, e aos olhos de muito, meu irmão. Ah, isso aí não tem jeito não. Mas ele, aleluias, foi alcançado pelo propósito de Deus. Pedro, lança a rede. Ele, Senhor, fiquei a noite toda, eu entendo de pesca. Mas porém, olha isso, sobre a tua palavra lançarei a rede. Meu irmão, ele estava começando a ser transformado. Ele andou durante anos com, aleluias, com o Salvador. Mas o Senhor já tinha que, através do Espírito de Deus que sonda, aleluias, o coração, ele esquadrinha, ele já tinha visto, aleluias, o coração de Pedro, meu irmão. Então não adianta por aparência. O Senhor que nos justifica. É o Senhor que nos justifica. Pois a justiça de Deus caiu sobre ele e ele se tornou o nosso justificador, meu irmão. Ele fala, agindo eu, quem impedirá? Não tem como, meu irmão. E ele escolheu Pedro. Glória a Deus. Pedro, sobre essa pectro, não sobre essa pedra, porque a rocha sou eu, a pedra sou eu. Mas você é um fragmento. Um pequeno fragmento da minha graça. Eu edificarei a minha igreja. Loucura, humanamente falando. Pedro? Não, qualquer um. Tinha doutor. Não, Pedro. Pedro, tu me ama. Senhor, olha o confronto. Glória a Deus. Eu estou com o Senhor, o Senhor me pergunta se eu te amo. Ele é, tu me ama? E tu sabes, bem que tu sabe que eu sei. Né, Pedro? Então apacenta os meus cordeiros. Aqueles que estão caminhando, que não poderão, aleluia, ouvir certas mensagens, Pedro. Entendeu? Então não pode ser tão duro. Mas tu me ama, Pedro? Tu sabes, Senhor. Então tá bom, apacenta os meus... O quê? As minhas ovelhas. E olha que interessante. Aleluia, debaixo de uma promessa. Aleluia, no livro de Atos. O Espírito Santo. A promessa foi dada para todo aquele que crê. Desceu sobre a igreja. Olha isso. Olha como é que eu entendo o avivamento, irmão. A igreja é uma só num corpo. Pedro entendeu, os discípulos entenderam, uns faziam proezas, outros maravilhas, sinais, libertação, cura, e a igreja cresceu. Mas foi por causa de Pedro? Não, por causa da igreja. Em Jope nós vemos aí, porque Pedro chegou para aquele homem, olha só, não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus. Mas quando ele verdadeiramente entendeu e foi cheio do Espírito Santo, ele não falou em nome de Jesus, não. Ele falou, eu te apresento. Olha isso, ó. Ei, eu te apresento. Tu está curado. A cura veio até você. Por quê? Por causa da intimidade. Qual intimidade? É que Paulo, aleluias, vem nos relatando aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo vem nos falando a respeito do que? Da intimidade. Olha isso. Porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Meu irmão, ele sabia que a carne ia morrer, mas o espírito dele... E ele alcançou o quê? A plenitude da fé. Como general dos generais, ele nos, aleluias, nos habilita. Ou seja, ele nos faz uma convocação. Quem é que vai se habilitar, aleluias, a sofrer, a ser perseguido, a ser caluniado, defamado? Olha aí. Mas vai ter que ter bom ânimo. Quem que se habilita? Quem que se habilita a sair lá fora e pregoar esse evangelho? Sabendo que, olha só, muitos, aleluias, não vão querer ouvir. Muitos vão te chamar de louco. Quem se habilita? E olha o que Paulo diz. Combati o bom combate,
acabei a carreira e guardei o quê? A fé. A fé que ele guardou, aleluias, no sacrifício de cruz e da ressurreição que foi nos prometida. É esse o evangelho, irmãos. É esse o evangelho, não tem outro, mas hoje em dia não podemos pregar. Por quê? Lohane, Glória a Deus. Pai do Senhor, te amamos. Aleluia. Estamos em oração, hein, naquele mistério, hein? Aleluia. Glória a Deus. Por que hoje em dia não pode ser pregado, Lohane? As igrejas estão fechadas. Mas aí Deus não deixou uma cartilha lá atrás. Abraão, não tem igreja. Está fechada, tá? Está interditada, tá bom? Pelos governamentais, o povo. Aleluias. Mas eu chamei vocês como valente. Glória a Deus. Bota nas suas costas, na mochila, aleluias, uma lona, uma tenda. Arme o seu altar e pregue. Simplesmente pregue. Aleluia. Simplesmente pregue. Olha o que esse homem chamado Paulo vai falar. Se fosse pela condução da minha vida, eu procuraria salvar aqueles que são do meu sangue. Mas esses eu entrego nas mãos de Deus. Olha isso. Eu confio em Deus. Aleluia. Eu confio. Ele confiou que a sua família estava guardada, meu irmão. Porque nosso Deus, ele tem promessa. Amém. Glória a Deus. Nós cremos, Jesus. Né? Faça por onde, te ajudarei. É assim que funciona o negócio. Não por merecimento, mas pela graça. Ele fala, antes que houvesse dia, sou. Agindo eu, quem impedirá? Se ele determinou para a nossa família ser salva, aleluias, está determinado. Se ele determinou Pedro, aleluias, ser o condutor da sua igreja aqui nesta terra, através de Pedro, uma pregação somente, aquele homem ogro, ignorante, coração, aleluias, puro, aos olhos do Senhor, ele ganhou 3 almas. Foi instrumento, aleluias, nas mãos do Senhor para 3.000 almas. Glória a Deus. Tu está entendendo o que Deus está falando, irmão? Aleluia. Glória, glória, glória. E a palavra do Senhor é bem clara. Após a leve momentânea tribulação, haverá um avivamento. Aleluia. Glória a Deus. Mas conforme foi dito no contexto, Josué, você conduzirá, tu, tá falando, ó, pessoal, eu, você, conduziremos o povo aonde? A salvação, meu irmão. Olha que maravilha, nós podemos ser instrumento, aleluias, nós podemos ser, aleluias, utensílios, aleluias, nós podemos ser ferramentas, aleluias, para o propósito de Deus. Porque somente a condução do Espírito pode, aleluias, tirar o homem dos maus caminhos. Simplesmente não há outro caminho. Quem convence o homem dos seus maus caminhos, aleluias, é o Espírito. Eu sou testemunha disso. Quem me convenceu foi o Espírito Santo. Ele me agarrou e agora eu dou as mãos a Ele. Não foi eu que aceitei. Ele que falou, eu te quero. O que eu entendo com isso, irmão? Porque Deus tem um propósito na minha vida, senão minha vida já era para ser ceifada. Quantas vezes eu falo, não sei por que eu estou vivo, mas é o propósito de Deus. Se Deus fez uma modificação, fez uma transformação na vida de Pedro, eu muitas das vezes, quando eu li a história de Pedro, desse homem, eu falava, humanamente é impossível, mas é Deus que escolheu ele. E através da vida de Pedro, porque a conversão de Pedro se teve quando o Senhor Jesus Cristo falou, Pedro, Satanás pediu para me permitir te cirandar. Mas sabe por que Deus não permite? Porque Ele sabe que eu não vou resistir.
Ele sabe que eu não vou resistir, que você não vai resistir. Por isso que Ele nos coloca debaixo das suas asas. Aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. E quando nós temos entendimento, irmão, que verdadeiramente o Senhor nos guarda, guarda a nossa família, Aleluia. Obrigado, Jesus. Tu és maravilhoso. nós começamos a se encher da fé. A fé é um dom, é acreditar no improvável, no impossível. Todos os momentos no relato da Bíblia, diz que Moisés estava conduzindo o povo, atrás vinha o exército, aleluia, a adversidade, o inimigo, o coronavírus, aleluia, a destruição da família dele, do casamento, do relacionamento, a vida financeira. Aí Deus, naquele lugar que era o beco sem saída, Deus fala, somente creia. Não é pelo cajado, é simplesmente Ele colocou o pé. Colocando o pé, por mais que esteja no despenhadeiro, meu irmão, Ele colocará embaixo, aleluia, o lugar para você, aleluia, se equilibrar. E o mar da dificuldade abre. Tu és maravilhoso. Obrigado, Pai. Deus faz tudo certinho. Cremos. Hoje eu em casa aqui, olha que loucura. Glória a Deus. Se esse irmão tá vendo, a metade do teto aqui do apartamento aqui caiu. A metade do teto aqui de casa caiu. Olha que Deus, como é que Deus é maravilhoso. Aleluia. Mas Ele, todos os mínimos detalhes, Ele nos guarda. É, Jesus. Esse é um Deus que nós temos que glorificar o nome dEle, meu irmão. Obrigado, Pai. Aleluia. Nós não estamos doutrinados para perdas. Mas nós temos que aprender a ser doutrinados na esperança da fé. Porque o perder é ganho. Mas nós não estamos acostumados com isso. Nós não estamos doutrinados, aleluias, a perdas. Nós não estamos sendo preparados na palavra da esperança, meu irmão. Aí pecamos porque duvidamos de Deus. E eu aprendi um negócio, meu irmãozinho. Só para me encerrar. O que muitos vão para o inferno não é por causa do pecado, não. Não é pelo pecado, não, porque todos nós somos pecadores. Muitos não salvarão a sua alma, porque resistindo estão a palavra, o sacrifício daquela cruz. O pecado é você, aleluia, recusar, blasfemar contra Deus, é você recusar o sacrifício feito por cruz. É você recusar o sofrimento que Jesus Cristo teve naquela cruz pela minha salvação e a sua. Isso que nos distancia da salvação. Não é o pecado, porque Deus abomina. Mas o Senhor, toda vez, através do Espírito, vai nos, aleluia, direcionando, aleluia, se tornarmos pessoas melhores. Mas a recusa do sacrifício feito por Jesus Cristo vai levar muitos, aleluias, diretamente para o inferno. E eu aprendo, aleluias, para finalizar, aqui no livro de Romanos, aleluias, a loucura do Evangelho. Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. É simples assim. Sabe por quê? Porque ele, dentro desse contexto, ele é fiel para pagar e cumprir a sua promessa. Ele garante, meu irmão. É simples assim.
Ah, mas tem que haver nada. É Ele que garante. É Ele que me garante. Porque eu por mim mesmo não sou capaz de nada. Mas eu cheio da presença de Deus, aleluias, eu testifico. Por quê, irmão? Porque o Senhor está comigo e me garante. Ah, eu sou santo. Não. Sou pecador. Mas em Cristo sou bem-aventurado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nele, com Ele, aos olhos do Pai, eu sou santo. Porque Ele vê o Cristo crucificado em mim. E não eu, Alexandre. Aleluia, Jesus. E que verdadeiramente nós possamos, aleluia, tomar posse da fé, através da palavra, que nos garante. Porque a palavra dele é fiel, é verdadeira. E ele fala, faça a prova de mim. Faça a prova de mim. Mas é porque eu dei dízimo oferta? Não, faça a prova de mim. Aleluias. Que eu falei e testifiquei. Pedi, dá-se-vos-á. O meu povo não recebe porque pede mal. E esta é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua. Glória a Deus. Que verdadeiramente nós venhamos, aleluias, cada dia mais ser alicerçado pela palavra que é fiel e verdadeira. Porque não há outro caminho. Não há outro caminho. Glória a Deus. Temos que buscar o reino do céu e a sua justiça. A justiça foi feita naquela cruz. Porque ele é justo, alguém tinha que pagar o preço. Quem pagou o preço? Quem pagou o preço? Amém. Glória a Deus. E ele fala, de graça vos dei, de graça dará. Meu irmão, a simplicidade do evangelho está deixando, cada dia me deixando mais louco, porque é tão simples. É só nós colocarmos debaixo aleluia, dos pés do Senhor, que Ele será o nosso socorro bem presente, meu irmão. Ele é a nossa salvação. Que Deus possa abençoar cada um dos meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Estaremos daqui a pouco orando, eu e a missionária Jacira, pela vida de nossas vidas, pois nós podemos interceder, né? Porque a oração é no secreto de cada um, né? Que Deus conhece. Ele sonda através do seu Santo Espírito o coração de cada um, nossos anseios, nossas dificuldades. Aleluia. Mas como igreja, estaremos todos em oração. Deus abençoe cada um dos meus irmãos. Boa noite, tá? Fiquem na paz do Senhor.